Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as top 10 ações baratas da carteira do Barsi que pagam bons dividendos, do dividend yield menor para o maior, ou seja, de forma ascendente. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. Minutagem na descrição, clique e vai para o assunto que lhe interessar. Então, como eu disse, eu vou listar aqui as 10 ações da carteira do Barsi, da que paga menos dividendos para a que paga mais dividendos, mas considerando o dividend yield atual, não o dividend yield on cost do Barsi, porque é quase impossível saber. Apenas poucas delas a gente tem uma noção mais ou menos, porque muitas das ações dessa lista o Barsi comprou a centavos. De qualquer sorte, você vai ter aqui o dividend yield atual das empresas e quais são elas. Lembrando hoje que o Barsi tem 4 bilhões de reais investidos em ações, diluídos em mais de 10 empresas. Na verdade, ele já tem um portfólio de mais de 30 empresas, mas ele não chegou diversificando de uma vez. Ele foi diversificando aos poucos. A diversificação é um processo, você não tem que forçar em primeira mão. Pelo menos é isso que o Barsi acredita e eu concordo com ele. Na 10ª colocação, a gente tem a Klabin e o Barsi tem ações preferenciais KLBN 4. A Klabin hoje não paga um ótimo dividendo, mas para o Barsi faz todo sentido e ele declara recorrentemente que a Klabin é uma ótima pagadora de dividendo na visão dele, porque a família da Klabin, controladora, tem muito interesse em receber bons proventos da empresa. Então ele que comprou o Klabin a centavos, o dividend on cost dele deve ser muito interessante. Então até mesmo esse dividendo de 1% aqui para ele deve ser 10%, por exemplo. Sendo que a Klabin hoje está negociada a uma relação preço-lucro de 8 vezes. Isso aqui está 60% abaixo da média histórica da Klabin, então ela está com desconto. Há uma relação EV/EBIT de 10, 31% abaixo de sua média, então hoje a Klabin negocia com desconto sim. Na 9ª colocação, a gente tem a Itaúsa. Sim, o Barsi tem Itaúsa. ITSA 4. Outra empresa que já foi vaca leiteira da bolsa, mas hoje não, porque ela prefere usar o seu caixa para investimentos. Afinal, hoje tem grandes oportunidades em bolsa e até extra bolsa. Está aí com yield mais ou menos de 5%, só que a ação está barata. Ela está um PL de nem 8 vezes lucro, quase 15% abaixo de sua média histórica, uma relação EV/EBIT de 7, 30% abaixo de sua média histórica, negociando próximo do seu valor de patrimônio líquido. Então, ela apresenta desconto, outra ação barata da carteira do Barsi. A verdade é que hoje o Bovespa tem tanta oportunidade que é até difícil de escolher, né? Muito porque as empresas estão lucrando demais, o dinheiro está saindo da bolsa e indo para renda fixa e isso faz com que a bolsa fique descontada, e também o fato de o real estar muito desvalorizado. Na 8ª posição, a gente tem o Banco do Brasil, com código em bolsa BBAS3. O Banco do Brasil é a minha maior posição, eu tenho mais de 4 mil ações do Banco do Brasil. Ele está aqui com um yield de 7%, porque ele subiu, mas quem tem um preço médio ali de 29, 28 reais tem um yield aqui de 8% pelo menos. Mas se o banco pagar mais de 2,26 por ação, que é algo que eu acredito que vai acontecer, que ele vai pagar no mínimo 2,50, você tem um yield aí de pelo menos 10% em Banco do Brasil. Um banco extremamente descontado, um PVP abaixo de 0,7 valor patrimonial, a um PL de 5 vezes lucro, um banco muito barato hoje. Na 7ª colocação, a gente tem a Cielo, Ciel 3. Código em bolsa. A Cielo, que é uma ação controvertida, mas ainda assim está com dividend yield muito bom, 17 centavos por ação. A companhia negocia a uma relação preço a valor patrimonial próxima do Banco do Brasil, apresenta um desconto aqui, e é uma companhia que tem recorrência no pagamento de proventos, portanto é uma companhia barata. Sim, tem um certo risco, principalmente setorial, mas é uma companhia barata que paga bons proventos e está na carteira do Barsi. Na 6ª colocação a gente tem o Banco Santander, banquinho espanhol ali, ações preferenciais que o Barsi começou a comprar a 11 centavos. As ações preferenciais está aqui quase 18 reais. O yield hoje do banco 8%, 1,42 por ação. Um banquinho que também está bem barato, um PL de 8 vezes lucro, há um PVP próximo do valor de patrimônio líquido. Isso está muito abaixo de sua média. Claro que em 2014 o banco estava bem caro, por isso que houve uma distorção, mas ainda assim está bem barato. Lembrando que o Banco Santander tem uma ótima recorrência de proventos, principalmente porque o estrangeiro tem interesse que esses proventos sejam pagos. Então dificilmente o Banco Santander vai te deixar na mão em relação a proventos. Por isso que eles sempre pagam um bom yield aqui. Na 5ª colocação a gente tem a Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, com código em bolsa VBBR3. Uma companhia do setor de energia, atua com postos de combustíveis. É uma companhia que tem uma margem baixa, esse é um problema, uma margem líquida de 4%, por isso que muitas vezes as pessoas não compram, mas pagou um yield muito espetacular de 9%, uma empresa desse setor, R$ 2,00 por ação. É uma das apostas atuais do Barsi, ele está comprando, está negociando a um PL abaixo de 6 vezes lucro, significa que em 6 anos, que os lucros que a empresa está apresentando nos últimos 12 meses, esse dinheiro volta para o acionista, que ele gastou para investir. Há uma relação EV/EBIT abaixo de 7, é um pouquinho esticada em relação ao seu PVP, mas isso acontece porque é uma boa empresa e o mercado está disposto ali a pagar 2 vezes o valor de patrimônio líquido e ainda assim está negociada com 15% de desconto em relação à sua média histórica, sendo que seu PL está 33% abaixo de suas médias. Na 4ª colocação a gente tem a Taesa,
Sim, o Barsi tem Taesa na carteira. Ações preferenciais, tá EE4. A Taesa dispensa comentários porque ela é a maior pagadora de dividendo da bolsa nos últimos 10 anos. Empresa do setor de transmissão de energia elétrica, setor perene, empresa extremamente sustentável, pagou 1,50 por ação preferencial. É uma companhia que ainda tem múltiplos baratos, um PL de 5 vezes lucro, uma relação EV/EBITDA abaixo de 5. É um pouquinho esticada no seu PVP, inclusive está um pouquinho acima de sua média histórica, mas isso é normal porque é uma empresa eficiente que entrega valor ao acionista e não decepciona. Sem falar que é uma empresa com uma excepcional margem líquida, que é característica de quem trabalha com o setor de transmissão de energia elétrica. Na terceira colocação, em relação a dividend yield, como eu disse, temos a Transmissão Paulista e o Barsi tem ações preferenciais, TRPL 4, mesmo sem tag along, tá? Pagou um espetacular dividendo. Improvável que vai pagar tanto dividendo assim, 15%, 3,58 por ação preferencial. É uma das favoritas da carteira do Barsi. É uma companhia que está negociando a múltiplos, inclusive mais descontados que da Taesa hoje, inclusive a relação preço-valor patrimonial, negociando a 8% abaixo da sua média. Isso faz com que ela apresente aqui um desconto e fique mais interessante para muitos investidores em relação à Taesa atualmente, sendo que ela tem uma margem líquida de pelo menos 80%. É impressionante. Lembrando que é a maior transmissora de energia elétrica do país, em linha de transmissão, é uma empresa gigante que segue crescendo nesse setor. Na segunda colocação a gente tem a Unipar Carbocloro, que talvez seja hoje a maior pagadora de dividendos para o Barsi, considerando que ele comprou essa ação a 50 centavos, depois comprou a outros valores, teve grupamento, etc. Mas ele deve ter um dividend on cost de pelo menos 500% na ação, tranquilo. Ele tem o NIP 3 e o NIP 6 também. Vou colocar as ações ordinárias aqui, o NIP 3. Hoje a empresa está com um dividend yield de 14%, acima de Transmissora Paulista, pagando R$14 por ação. Isso aqui é absurdo, mesmo tendo se valorizado 100%, que é o mais bizarro. Muita gente acha que a ação está cara, mas se você olhar para os múltiplos dela, há um PL de 5 vezes lucro, uma relação EV/EBITDA abaixo de 4, ela ainda está barata, por incrível que pareça, sendo que é uma empresa que tem uma excepcional margem líquida para esse setor. A cada R$100 de receita líquida, ela entrega R$30 de lucro para o acionista. Ela só é esticada nesse indicador de preço-valor patrimonial, está bem acima de sua média, mas porque a empresa hoje é muito boa, paga muito dividendo, o que faz com que o mercado aceite mais risco na companhia, a pagar 3 vezes o valor de patrimônio líquido. Sendo que é uma empresa que hoje tem dívida líquida negativa. É claro, com o Barsi sendo um dos controladores hoje da empresa, mesmo pagando tanto dividendo, tem uma disponibilidade de caixa de 1,4 bi, mais do que a Taesa e mais do que a Transição Paulista. É impressionante. Eu queria que a ação caísse mais para poder comprar. Lembrando de novo, o Barsi deve ter um dividend on cost aqui de uns 500%. Para ele, 15% não é nada nessa ação. R$95 ele deve ter pago. O custo médio de aquisição dele deve ser algo em torno de R$20, R$30. R$20. Claro que ele nunca revelou ao público. Estou apenas estimando aqui, considerando que ele chegou a comprar muitas ações, não é muitas ações, milhões de ações da companhia a 50 centavos. E na primeira colocação pode ser uma surpresa para vocês, mas só em relação ao dividend atual, novamente, é a Braskem, com código em bolsa BRKM3. Companhia petroquímica, Petrobras está desinvestindo, vai desinvestir mais ainda. Dividend yield dos últimos 12 meses de 15,45%. Absurdo. E o que é mais absurdo, se valorizou também 100%, assim como a Unipar. E muita gente acha que o Barsi só investe pensando em dividendo, que ele não acerta nenhuma. Olha isso, 7,53 por ação, imagina só, é muito dividendo. E a companhia está com múltiplos, assim como todas as empresas aí do setor petroquímico, bem descontados. Abaixo de 3 vezes lucro, há uma relação EV/EBITDA abaixo de 3, só que na história da companhia, isso aqui está acima da média. Por quê? Porque a empresa, assim como a Petrobras, apresentou muitos períodos de prejuízo. E hoje, igualmente, o mercado aceita pagar 3 vezes o valor de patrimônio líquido, porque hoje a empresa está bem robusta. Mas, diferentemente da Unipar, é uma empresa mais endividada, uma dívida líquida de quase 19 bi, só que são obrigações mais de longo prazo. A maioria dessa dívida aí está na parte de passivo não circulante. Ah, pessoal, só um recadinho. Essa aqui é a casa de análise do Fatos da Bolsa. Nela você vai ter acesso a carteiras de investimento no exterior, carteira de dividendos, fundos imobiliários, planilha de controle de investimentos, relatórios fundamentados das empresas, tudo realizado por profissionais qualificados. Vai ter um ótimo suporte que vai tirar todas as suas dúvidas. Tem também, quem se interessa, criptoativos e no valor de apenas R$ 47,00 por mês, com garantia de 14 dias. Você testa e tem 14 dias de garantia, porque o custo-benefício é ótimo, apenas R$ 47,00 por mês. Eu indico aí para vocês. Dá uma conferida, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma dessas ações, dessa lista? Tá de olho em alguma delas? Eu tenho Banco do Brasil, Santander, Taesa, Transmissão Paulista. Mas fico de olho ali em Unipar, se vier a um bom preço pode ser irresistível, e Cielo aqui também. Não tô fazendo nenhuma recomendação, é só minha opinião pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!